estendeu a sua mão para mim. Bom dia, queridos. Deus esteja com todos vocês que nos acompanham, seja pelo sistema de alto-falante da nossa igreja, seja também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus esteja com todos vocês. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical desta manhã, nos colocando na presença de Deus por meio de uma oração. Oremos, queridos. Pai, nós bendizemos, engrandecemos o Teu nome e pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado nesta manhã. Que o Senhor abençoe o estudo que teremos, que o Senhor abençoe também os hinos, a leitura da Tua Palavra, que o Senhor esteja ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 126. Façamos a leitura do livro dos Salmos, Salmo de número 126, texto que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar ao Senhor, cantando o hino de número 146 dos nossos hinários, hino de número 146. Temos, amados, o hino de número 146. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas,
nosso estudo desta manhã, ele, creio eu, ser muito relevante, oportuno para esses momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que é preciso, é fundamental colocarmos os nossos olhos na eternidade. Nós estamos demasiadamente preocupados com aquilo que está ocorrendo ao nosso redor e muitas vezes nós nos esquecemos que Deus não nos fez somente para esta terra. Há uma realidade que vai além desse tempo. Sendo assim, o nosso estudo ele vai se dividir em duas partes. A primeira nós veremos na data de hoje e a segunda parte nós iremos estudar no próximo domingo. Então, o tema que nós iremos abordar é as glórias do céu e os pavores do inferno. Nós vamos dividir este estudo em duas partes. A primeira, obviamente, será a glória ou as glórias do céu e a segunda parte, os pavores do inferno. E nós vamos começar com a má notícia. Então hoje nós falaremos um pouco a respeito do inferno e os seus pavores. Eu sei que é um assunto pesado, todavia se faz necessário tratarmos, abordarmos este assunto. Vamos orar antes de meditarmos a palavra do Senhor? Pai, por favor, fale ao nosso coração. Transforme o nosso entendimento à luz da tua palavra. Nós pedimos a Ti, nós clamamos para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Os textos que iremos tratar nesta manhã se encontram primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, texto que diz assim: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Veja bem, muitos temem a morte. Muitos têm medo não só da morte, mas também daqueles que podem vir a matar. Mas o Senhor Jesus nos adverte nesse texto a termos temor, termos medo, não só daquele que pode nos matar fisicamente, mas como tem poder e autoridade para lançar a alma no inferno. Este mesmo Jesus proferiu no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 46, as seguintes palavras: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, eu não sei se você já teve a curiosidade ou se você tem a informação a respeito de quantas pessoas elas morrem, seja por ano, por mês ou por dia no mundo. Eu confesso, esses dias passou esta curiosidade pela minha cabeça e eu me lancei numa simples pesquisa na internet e eu me deparei com pessoas que também têm essa curiosidade e não só têm essa curiosidade, mas trabalham com esse tipo de estatística. Existem alguns sites que trabalham com os dados de nascimento e também de falecimento da população mundial. E como nós estamos falando aqui de algo que vai além dessa vida, a situação do homem pós-vida na Terra, eu quero abordar apenas as questões que envolvem as mortes. E quantas pessoas morrem em média por dia em todo o mundo? Segundo as estatísticas,
55,3 milhões de pessoas morrem a cada ano. 151.600 pessoas morrem a cada dia. 6.316 pessoas morrem a cada hora. 105 pessoas morrem a cada minuto. E quase 2 pessoas morrem por segundo. Então esses são os números. Destaco apenas a parte final, né, de que 2 pessoas quase morrem no mundo, elas morrem por segundo, o que nos leva a uma segunda pergunta: quanto que vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? Amados, eu não me refiro somente à vida nessa terra, eu me refiro ao ser humano integral, corpo e espírito, ou espírito-alma, sendo a mesma questão, né? E isso me leva a alguns escritos antigos, e o nosso estudo de hoje eu vou citar alguns puritanos, porque no meu entendimento não tem como tratar a respeito do céu e do inferno sem não nos debruçarmos nos estudos tão importantes e profundos que os nossos pais puritanos da igreja, eles produziram, né? E John Flavel foi um grande puritano. Ele disse o seguinte: a alma do homem é o prêmio que o céu e o inferno disputam. O grande propósito do céu é salvá-la, e todos os complôs do inferno são para destruí-la. Indo na mesma direção, Raphael Henry foi um grande exegeta, um grande estudioso do Novo Testamento. Num dos seus comentários ele declara: ele, Jesus, visitou não apenas as cidades grandes e opulentas, mas também os vilarejos pobres e remotos. Ali Jesus pregou, ali Jesus curou. As almas daqueles que são os últimos neste mundo são tão preciosas para Cristo, como também devem ser para nós, quanto as almas daqueles que são os mais importantes. Jesus Cristo é um amigo muito compassivo de almas preciosas. Então veja bem, para os nossos irmãos puritanos, eles consideravam o ser humano de grande valor, de grande estima. Logo, quando nós nos deparamos com esses dados a respeito das pessoas que morrem, fica em nossa mente o seguinte: provavelmente, certamente, a maior parte dessas pessoas que morrem, elas vão para o inferno. Elas serão condenadas por causa de seus pecados e por causa de sua vida rebelde. Elas estarão para sempre separadas de Cristo. E isto deve despertar no nosso coração 2 coisas. Primeiro, um profundo sentimento de misericórdia para com o próximo. Nós devemos pregar o Evangelho por amor às pessoas, para que elas venham a se render a Cristo, para que elas venham a abandonar as suas vidas de pecado. E ao mesmo tempo, nós devemos olhar com um grande espanto e vigilância para nós e para as nossas atitudes. John Dodge, um pastor puritano, ele ensinou ao seu rebanho, à sua igreja, a terem um sentimento de profunda vigilância. E ele era muito meticuloso, extremamente rigoroso nos seus hábitos. E a história diz que ele tinha a seguinte prática: a cada manhã, logo ao acordar, devemos considerar 3 coisas. Ou seja, John Dodge dizia que todos os dias, quando você acordasse, viesse 3 pensamentos na tua mente. Primeiro, eu vou morrer. Segundo, eu posso morrer antes do anoitecer. Terceiro, para onde irá a minha alma quando eu morrer? Para o céu ou para o inferno? Então ele tinha este pensamento: olha, pode ser hoje que Cristo venha me buscar e eu posso morrer antes do anoitecer, antes do almoço, antes da minha refeição. E se eu morrer, para onde irá a minha alma? Ela irá desfrutar da glória do céu
ou dos pavores do inferno. Queridos, o nosso estudo ele vai se basear nos escritos de um pastor chamado Christopher Love. Ele viveu entre 1618 e 1651. Ele foi contemporâneo de grandes homens de Deus como John Bunyan e John Owen, que são os dois maiores teólogos puritanos da Inglaterra. Para você ter uma ideia, ele viveu num momento muito conturbado político, nos anos em que John Bunyan havia sido preso. Ele também teve problemas com o governo inglês, enquanto que John Bunyan tinha um problema com o rei, Christopher ele teve um problema com o parlamento da Inglaterra. Ele foi preso e injustamente acusado de traição, ele foi executado. E a história conta que a sua última carta, a sua esposa, ele pronunciou a seguinte frase: Senhor, bendigo a Deus, o meu coração está no céu, eu estou bem. Queridos, como eu estimo esta convicção que os nossos irmãos no passado eles tinham e como os olhos deles estavam constantemente voltados para a eternidade. E nós vamos fazer 4 perguntas básicas a respeito do estudo do inferno, este estudo tão complicado, mas ao mesmo tempo importante. Nós vamos fazer 4 perguntas singelas para a nossa meditação. A primeira pergunta, ela é: o inferno existe? Essa é a primeira consideração. Existe o inferno? Vamos ver o que as Escrituras têm a nos falar a respeito disto. Mateus, capítulo de número 23, versículo 33, declara: Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ainda 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 3 e 4 declaram: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, quando nós olhamos para esses textos, a resposta para a pergunta é sim. O inferno ele existe. O inferno é uma realidade. Você pode negar, você pode vir a não crer, você pode tentar com suas forças procurar até não pensar nisto. Mas, amados, o inferno sim, ele é real. Segunda pergunta: por que é necessário haver um inferno? Por que cargas d'água o inferno ele existe? E aqui eu vou emprestar alguns argumentos daquele que é considerado o grande teólogo desta era dos puritanos, o pastor Marcus Granconato. Ele vai dizer que Jonathan Edwards é o Monte Everest da teologia, ou seja, você não vai conseguir chegar num ponto mais alto da teologia a não ser os estudos e ensinos de Jonathan Edwards. E ele diz, ele fala a respeito do inferno, que o inferno ele existe por causa da natureza imunda do pecado. O inferno é a resposta de Deus para o pecado dos anjos e pecado dos homens. E ele dá 4 razões pelas quais o inferno ele existe. Primeira, o inferno ele não é contrário às perfeições divinas. E não é contrário às perfeições divinas punir os ímpios com um castigo que é absolutamente eterno. Segundo, pecamos contra um Deus infinito, portanto, nosso castigo deve ser infinito. Ou seja, amados, Deus é infinitamente santo.
Deus é infinitamente poderoso, Deus é infinitamente justo, Ele é infinitamente amoroso e foi contra Ele que pecamos. Logo, o nosso castigo deve ser infinito. E esta infinitude não é só na questão do tempo, que vamos ver a seguir, mas ela é no sentido de dores, de pavor, de medo, de angústia. O sofrimento é infinito em dose, é algo terrível. Em terceiro, se o homem pós-queda vivesse para sempre, ele pecaria para sempre. E ele pecaria o quanto pudesse, enquanto vivesse. Logo, o seu castigo, além de ser infinito, deve ser eterno. Ou seja, nós não viveremos para sempre nessa terra. Mas se aqui vivêssemos, nós pecaríamos para sempre, o quanto pudéssemos. Logo, o fato do nosso pecado ser, pela nossa natureza, eterno, a não ser que Cristo intervenha na situação, logo, ele sendo eterno, o pecado, o castigo para com o pecado também deve ser eterno. Veja que quem vai interromper o pecado na vida do cristão é Cristo. Porque se não fosse por causa da graça de Cristo, o pecado seria uma constante eterna na vida do homem, que nos leva ao quarto ponto, que o pecado ele não deixará de existir no inferno. Logo, o homem continuará a provocar a ira de Deus. Veja, o inferno ele não vai frear o pecado. Ainda existirá o pecado no inferno. Logo, por existir o pecado, ali também repousará para sempre, por toda a eternidade, a ira de Deus. A terceira e penúltima pergunta, o que é o inferno? Então nós já vimos. Primeira pergunta, o inferno existe? Segunda, por que existe? Agora terceiro, o que é o inferno? Antes, uma curiosidade, uma observação. De todos os escritores da Bíblia, de todos aqueles que pregaram, de todos aqueles que falaram, o Senhor Jesus foi o que mais mencionou em seus ensinos ao inferno. E Jesus ele utiliza uma palavrinha grega chamada Gehenna. Gehenna nas Escrituras se refere a um lugar de trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Gehenna também é uma transliteração da expressão hebraica Vale de Inom. E neste vale, que lá no Antigo Testamento o povo de Israel sacrificava, até mesmo pessoas foram sacrificadas ali aos ídolos, naquele lugar, nos dias de Jesus, era depositado todo o lixo de Jerusalém. Então era um lugar fora da cidade, onde se depositavam os lixos. Ali havia constante queimadas. Então quando o Senhor Jesus se refere ao inferno, ele usa exatamente aquela palavrinha, Gehenna, que era o lugar onde era depositado todo o lixo. Aquilo certamente causou um espanto muito grande para os judeus. Então, o inferno é isso. E a gente pode também listar o inferno com as seguintes características. É o lugar onde os ímpios serão atormentados. É um lugar onde o fogo nunca se apaga, conforme Lucas, capítulo de número 3, nos fala. É uma fornalha inextinguível, ou seja, uma fornalha que nunca vai se apagar. É um lugar de trevas eternas. É o lugar de ranger de dentes. É o lugar onde a ira de Deus habita. É um lugar terrível. Não há na terra um lugar que se compara em maldade, em perversidade, em escassez, aquilo que é o inferno. O inferno é um lugar de completa privação e de tormentos. E para finalizarmos, amados, a última pergunta: quais são os tormentos do inferno? São 4 principais tormentos ali. São privações, são faltas. O inferno é o lugar da falta, é o lugar onde não há. Essa é a questão principal.
é a privação da comunhão. A comunhão uns com os outros, a privação da comunhão com os familiares, com a igreja, com o povo de Deus, a privação da comunhão com Cristo. É a privação também de qualquer conforto. E aqui eu não estou dizendo só daquilo que pode ser luxo, mas é do conforto para a dor, do conforto para o coração, do conforto para a alma. E a privação também de alegria. Não há indício qualquer de alegria no inferno. Mas mais do que isso tudo, é a privação da presença graciosa de Deus. Aqueles que serão condenados ao inferno, eles ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, mas existe uma boa notícia. Existe uma graciosa notícia presente em Tiago, capítulo 4, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Meu querido, os dias, a cada momento que passa, os dias deles apontam para o retorno de Jesus. Ele há de voltar. E esse convite que a Escritura nos dá é: se acheguem a Deus, se prostrem a Ele, se rendam a Ele, coloquem a sua vida sob o senhorio, sobre o governo de Cristo, porque aqueles que se achegam a Jesus, de modo algum, Ele os lançará fora. Mas aqueles que resolutos se mantêm distantes e não se aproximam de Cristo, um dia eles ouvirão dos lábios justos e amorosos de Jesus: apartai-vos de mim. Ali não haverá mais convite, ali não haverá mais oportunidade, ali só haverá os pavores do inferno. Que Deus, na sua graça, nos livre disso. Que Deus esteja com vocês. No próximo estudo de semana que vem, os nossos olhos brilharão, certamente. Os nossos lábios se alegrarão. E será como mel falarmos a respeito da doçura, da glória do céu. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Nós vamos responder agora a mensagem cantando o hino de número 64. E após cantarmos este hino, nós vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bem
cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Oremos, queridos. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela semana que inicia, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe os aniversariantes da nossa igreja. Que o Senhor abençoe também os enfermos, aqueles que carecem de um cuidado especial do Senhor. Peço que o Senhor esteja com o nosso bairro, com aqueles que nos acompanharam, seja pelo alto-falante, seja também pelo nosso canal do YouTube. Que a Tua bênção repouse sobre nós, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Para amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.